Vai. Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, não sei. A aula de hoje, permeabilidade e seletividade. Nós já falamos sobre isso em sala de aula, alguma coisa, né? E também o texto que eu mandei para vocês tem uma introdução lá com mais detalhe, né? O que é permeabilidade? Permeabilidade, quando a gente fala permeabilidade, a gente se refere, obviamente, à membrana. Então, é o tanto, o grau do quanto que é uma membrana, seja biológica, seja artificial, é capaz, é eficiente em transportar substâncias para dentro, para fora, de um lado para outro. Isso a gente chama de permeabilidade, tá? E, obviamente, entra nisso o conceito de difusão. Difusão de quem? Difusão das substâncias, dos solutos, dos compostos químicos. E também, obviamente, isso vai depender do quê? De uma substância passar de um compartimento a outro, através de uma membrana, vai envolver as características físico-químicas da membrana em si e também as características físico-químicas das substâncias que vão sendo transportadas. Além de que membranas biológicas são estruturas muito mais complexas, né, do processo evolutivo, e existem mecanismos muito mais complexos ali para transportar essas substâncias, embora as artificiais também apresentem suas dificuldades, suas complexidades. Então tá aí. Para estudar a permeabilidade de substâncias, várias substâncias, e através de vários tipos de membranas, seja biológica ou sejam artificiais, você precisa de um modelo experimental. E para ter esse modelo experimental, obviamente, ela tem que ser viável. Então não adianta você ter conceito, isso, saber tudo sobre difusão, mas se você não tem algo para comprovar, né? Para você não ter uma metodologia adequada para você estudar esses fenômenos de transporte, não adianta nada, né? Então você precisa ter um modelo experimental e eu vou citar algumas aqui, que talvez eu não tenha falado em sala de aula, mas por exemplo, um pesquisador deseja estudar, fazer um estudo sobre características de permeabilidade de uma substância através de uma determinada membrana, né? Por exemplo, biológica, já fica complicado. Que biológico é esse, né? Então ele pode usar, por exemplo, uma cultura de células, ele precisa ter uma metodologia adequada para ter cultura de células, o meio, pH, temperatura, tudo controlado para você ter uma estrutura, né? Para você ter uma estrutura laboratorial, para você ter a cultura de células, né? Não é fácil fazer isso, mas enfim, tendo uma plaquinha onde você tem milhões ali de células, né? Uma cultura de tecido ou de células, você pode marcar substâncias, né? Fora, no meio, onde as células estão mergulhadas, nesse meio. Então você pode marcar com carbono 14, com trítio, né? Com H3, né? No caso. E marcar a substância que você quer, certo? Um radioisótopo, né? Ou um radioisótopo direto, né? Por exemplo, um isótopo do sódio radioativo, um isótopo do cloreto radioativo, um isótopo do potássio radioativo, ou então marcar uma substância, uma proteína, enfim, uma enzima, marcar com esses isótopos radioativos, aqui no meio extra, né? Deixar incubado um certo tempo, depois você lava esse meio externo, lava bem, você pega essas células aí, e macera elas, explode elas, enfim, você coleta o conteúdo intracelular, né, no todo ali, e se você tiver metodologia de radiometria, né, conseguir detectar a presença desse aqui, que você colocou aqui no externo, aqui, né, que você coletou, aqui o meio interno, né, depois que você explodiu toda a célula. Se você conseguir ver essa radiação aqui, você está provando que ele passou daqui para cá através de uma membrana celular, tá?
Então, esses são métodos radiométricos. Tem métodos químicos, onde você, eu uso muito aqui também, né? É fácil de fazer isso, eu vou mostrar algumas metodologias aí. Então você coloca a substância aqui, o soluto, o composto aqui, e vê o ritmo de aparecimento dele desse lado aqui, tá? Você coloca uma membrana artificial, biológica, né? E em duas câmaras, tá? Contidas, né? Em duas câmaras aqui, fechadas, né? E aí você coloca de um lado e começa a medir o ritmo de aparecimento dele aqui, tá? Futuras aulas, se perdurar essa quarentena, futuras aulas eu vou mostrar como fazer isso por espectrofotometria. Vocês já viram, já dei aula aqui sobre espectrofotometria. Nós vamos detectar espectrofotometricamente essa substância passando daqui para cá, tá? É outra forma de você medir o conceito, né? O fenômeno de permeabilidade, e também a partir desses dados aí você pode até chegar a definir um coeficiente de permeabilidade, tá? Muito bem. Tecidos, quando é tecido biológico, né? Por exemplo, você usa estruturas biológicas como bexiga urinária. Então são tecidos epiteliais que cobrem órgãos, setores ocos, né? Então todo gasto intestinal, você pode pegar um segmento, né? Do intestino delgado, do estômago, né? Certo? E você vai ter a região aqui do oco, o lúmen, né? Sempre o lúmen. Aqui também é lúmen, né? Você pode cortar aqui, abrir e prensar em câmaras, tá? Aqui, né? Colocar ele no meio aqui e prensar ele aqui, certo? Um fragmento de intestino ou de estômago, você abre, né? Corta, abre e prensa aqui, tá? Bexiga urinária também, né? Túbulo senar já é meio complicado, né? Você precisa de usar metodologias com micro, né? Micro pipeta, micro coleta, então são túbulos senais que a gente tem muitas pesquisas aí que faz coletando, né? Fluido em túbulos senais, tá? Em rato, né? Em rato. Enfim, métodos tem, e algumas mais simples, outras mais complicadas, mais sofisticadas, mas de qualquer forma o objetivo central é sempre medir alguma coisa passando através de uma membrana, através de um tecido biológico ou membrana artificial, né? Muito bem, então tá aí os primeiros conceitos. Na aula esqueci de falar uma montagem, né? Aqui, ó. Também falamos sobre osmose, alguma coisa, né? Aqui a membrana artificial, por exemplo. E aqui, por exemplo, glicose, eu acho que eu coloquei esse exemplo na aula, sala de aula, né? E aqui água. Lembrando que aqui tem água também, né, gente? Tem uma solução, certo? Onde o solvente é a água e o soluto é a glicose, tá? E aqui, eu coloquei aqui esquematizei aqui um capilar, né? Bem fininho. E falei sobre o fenômeno osmótico, né? O que é osmose? É o transporte de um fluxo de volume, né? Uma osmose, né, aquosa, né, no caso carregando solutos, a água, né, no caso aqui, a água passando daqui para cá, certo? Então, aqui ele vai subindo, até chegar num ponto onde ele vai parar, né? Então isso aqui, essa altura aqui, a altura H, dado por uma pressão, né, hidrostática de densidade desse líquido aqui, vezes a gravidade, vezes essa altura H. Se eu ficar esperando esse negócio subir até parar, e eu falei na aula, né, que a medida da pressão osmótica é uma medida operacional, né?
Seria essa pressão hidrostática acima, né? Que tem uma pressão aqui de maneira que ele bloqueia a osmose, tá? Então, quando isso aqui parar de subir é porque não está tendo mais transporte de água daqui para cá, certo? Então, tem uma outra forma também, muito mais prática, né? Porque se eu ficar esperando essa solução, a água passar daqui para cá e a solução subir, eu posso ficar até um dia, 2 dias esperando isso aí acontecer. Então, para facilitar, eu até coloquei na lousa esse esquema, mas eu acabei esquecendo de... Aqui, ó. Tem uma seringa aqui, tá? Isso aqui é só para complementar aquela aula, viu? De osmose que eu estava falando, no fim não deu tempo, né? Então isso aqui é comunicado, aqui é tudo ar, ó. Tudo isso aqui é ar, hein, gente? Ó. Ar, tá? De maneira que, acoplado a um manômetro de mercúrio, tá? Então ele está aqui, né? Tem o mercúrio aqui, está no mesmo nível. E você coloca, aqui está aberto para a atmosfera, onde você põe a água até aqui, na borda, e aqui também você coloca a solução de glicose, até na borda. No que você tampa aqui, ó, isso aqui sobe, aqui tá, né? Aqui já tá, isso aqui vem e para aqui, tá? O menisco para aí. Esse movimento mecânico de você fechar aqui, então ele vai para cá. Em vez de ele passar para cá, porque aqui tem uma barreira membranosa, né? Então é mais fácil ele fluir para cá. Então ele fica parado aqui, certo? No que você coloca a água aqui, começa a haver osmose e esse menisco começa a caminhar, se movimentar para a direita. Ora, em vez de você medir essa altura H, levando 2 dias para que isso ocorra, você injeta ar aqui, uma seringa, de maneira que esse menisco fique parado. Entendeu? No que você está fazendo isso aqui, ó, injetando uma pressão aqui no sistema, para você bloquear a passagem de água daqui para cá, essa pressão aqui é a mesma, semelhante a essa aqui que ocorreria naturalmente, tá? Ora, mas só que se você injetar aqui para parar esse menisco aqui, você está empurrando essa coluna de mercúrio para baixo e essa coluna de mercúrio para cima, ok? Então aqui você vai ter uma altura H que seria a mesma o H de lá, tá? Faltou falar isso, então com esse sistema aqui, você vai para a equação geral, né? Que nós tínhamos colocado ali, né? Em aula, né? O fluxo JV aqui, ó. O fluxo JV vai ser dado por LP delta P, né? Delta P, que seria essa pressão hidrostática, né? Menos aquele fator de coeficiente de reflexão absoluto vezes delta π. Ora, quando você desenvolve isso aqui, JV vai ficar LP delta P hidrostático menos LP sigma delta π, tá? Então, ao fazer essa operação aqui, ó, injetar ar aqui, né, para manter isso aqui, aqui você coloca uma lente, né, aqui, ó, tá? Para ficar olhando esse menisco aqui, né, então o menisco fica parado num certo tempo, né, num certo tempo ele fica parado, de maneira que você vai medir essa altura H no manômetro, então o JV vai ser o quê? 0, tá? Então 0, LP delta P H menos LP sigma delta P, ok? Aí você joga para cá, né? LP sigma delta P vai ser igual a LP
cancela aqui o LP com LP, você vai chegar à conclusão que sigma vai ser igual ao delta PH dividido pelo delta π. E o delta π vai ser RT, concentração, né? Osmolaridade, tá ok? Osmolaridade. Então faltou complementar com isso aí na aula teórica, né? Então vamos para a prática de hoje. Vocês serão contemplados, né? Com esse tema aí de permeabilidade, através de uma aula prática, tá? Então, vamos para a prática.